Bom, aqui eu vou abordar alguns temas e ao mesmo tempo eu vou mostrar uma operação que foi feita onde eu consegui surfar 38 pontos, deu 40 pontos no movimento mais ou menos. E o que eu gosto de fazer é olhar gráfico mensal. Eu acompanho bastante o gráfico mensal, que eu gosto de operar sempre a favor dele, do mensal e do semanal, né? Porque a gente sabe que quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo é os movimentos e a direção. Fica mais fácil de ver também, né? Enfim. Aí, desse pelo gráfico diário, eu analisei esses dois topos. Eu decidi traçar uma linha nesses dois topos. Dei Ctrl C, Ctrl V e trouxe ela aqui para baixo. Certo? A gente viu que começou a fazer um canal, praticamente, né? Então comecei a observar o gráfico. Fui observando. Vamos esticar mais aqui para ficar mais bonitinho, né? Ó, a gente viu aqui que ele bateu na mínima do canal, deixou o movimento de 1, 2, 3 de compra e seguiu. Vamos ajustar aqui novamente. O gráfico toca o nosso topo do canal e começa a recuar. Ou seja, a gente observou bastante aqui que ele começou a respeitar muito esse canal. Eu comecei a prestar muita atenção nisso, falei assim, nossa, o gráfico está respeitando exatamente essas linhas dos canais. Dos canais não, né? Do canal. E aí eu continuei de olho, eu comecei a pensar comigo, bom, então se o gráfico tocar aqui o fundo do canal e deixar um movimento parecido com esse, eu vou comprar, porque faz sentido ele tocar no fundo e voltar lá para cima, como ele andou fazendo, né? Então fiquei aguardando ver um movimento, mas não me interessou, porque para eu começar a pensar em algo, eu gostaria de procurar tipo um fundo duplo, onde eu consigo operar uma quebra de estrutura, um movimento que eu gosto bastante de usar. Esse movimento de quebra de estrutura vou mostrar ele logo aqui à frente, porque assim que quebra o topo ou o fundo, esse movimento já ele tende a buscar os primeiros alvos de Fibo logo de primeira, assim, sem fazer pullback, sem nada. Então fiquei aguardando esse movimento. Ó, vi que estava trabalhando aqui embaixo, né? Vamos ajeitar aqui. E percebe que é sempre procurando algum trade a favor da tendência, né? A gente viu que o semanal ou mensal ele estava direcionado para cima. A gente vê aqui pela média de 200, né? E a gente tem que procurar com as outras médias alinhadas também, porque além dela mostrar tendência para gente, eu uso ela como rede de segurança, podemos dizer assim. Eu fiquei de olho até o momento que eu observei isso aqui no gráfico. Ó. Eu vi que ele falhou em buscar o fundo anterior, não conseguiu. Ele fez um movimento de 1, 2, 3 de compra, junto com uma 9,1 de compra. Confesso que esse movimento não é um movimento que eu use com muita frequência. Na real, eu não utilizo ele. Né? Eu não entro por esse setup, na real. São 2, 3 de compra.
Porém, eu vi que aqui ele fez e respeitou, e aqui ele fez tipo um fundo duplo. Ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Certo? Então isso mostra uma falha, ao meu ver. Ele falha em chegar no fundo. E diz aqui que daqui ele não vai passar pelo solicitação de compra. Justamente aonde? Na média de 200, né? E aí com isso eu pensei, bom, eu posso fazer uma primeira entrada aqui, neste candle de força. E aí se ele romper esta máxima, acontece aquilo que eu falei, a quebra de estrutura. Por que quebra de estrutura? Porque aqui estava numa estrutura de baixa, né? Ele tinha que vir, continuar e vir perder o fundo aqui. Perder essa consolidação para vir, essa acumulação para vir uma distribuição. Né? Fazer uma terceira pernada aqui, enfim. Né? Terceira onda, mas não foi o que aconteceu. Então, ele faz o movimento contrário, volta para dentro do fundo que ele tinha perdido. Então pensei, bom, não custa nada fazer uma compra de leve aqui e carregar até o topo. E quando chegar lá no topo, aí eu decido o que eu vou fazer. Né? Porque se ele romper o topo, ele vai abrir alvos de fibo pra gente. Eu gosto bastante de usar projeções e retrações de fibo, enfim. E aqui, se acontecer o rompimento desse topo, ele abre possíveis alvos de fibo pra gente. Porque, como eu falei, quando acontece o rompimento desse movimento, quase que um W, né? Ele tende a romper e buscar o alvo diretamente. Buscar o primeiro alvo. Sem pullback, sem nada. Enfim, e acontece isso no topo também. Padrão de M. Voltando aqui. Aí ocorreu o sinal, deixei minha ordem de compra. Falei, vou deixar rolar. Se pegar minha ordem, stop aqui embaixo. Então aqui de roxo para conseguir enxergar melhor. E aí fico observando, pegou minha ordem, continuei. Fiquei só olhando. Aqui ele fez um outro sinal muito bonito. Em cima da média de 9. Ele fez 1, 2, 3. Ele fez 1, 2, 3 de compra. Oh, perdão. Uma 9.3 de compra. Indicando um pivô de saída de quebra dessa estrutura. É um movimento que eu gosto de utilizar bastante. Mas eu gosto quando ele acontece aqui no topo. Pra, como se fosse uma fuga da estrutura, entendeu? Então eu não fiz nada aqui, eu só deixei rolar, fiquei olhando como eu falei, queria que rompesse o topo, né? Vamos lá. E aqui ele rompe o topo. Quando ele rompeu esse topo, observe que diferente desse sinal, né, eu não considerei o volume. Mas nesse aqui, eu já estou considerando o volume. A gente observa que foi um volume acima da média, mostrando muita força. Mostrando que aqui teve força para romper esse movimento. Porém, eles seguraram, mas houve volume. Esse Kindle que foi feito aqui, eu considero meio que um Kindle de dúvida, vai. Um Kindle de indecisão. Eu não consigo nem ir para cima nem para baixo. Então eu penso que marco essa máxima, certo? Porque eu falei, se romper, eu compro. Então rompeu, vou colocar mais uma ordem aqui de compra e ver o que acontece. Se pegar minha ordem, beleza. Se não, fazer o que? Paciência. Bom, a gente vê que nesse candle já ativou, certo? E o meu stop, que estava aqui embaixo, eu já posso subir ele. Eu já trago ele aqui para cima, no antigo fundo. Porque assim, se a tendência está forte, ela não tem que voltar.
Daqui para frente, ela tem que subir e só respeitar as médias. Ela não pode perder a média se a tendência realmente estiver forte. Entendeu? Uma super trend. Então, como eu considero também as médias minha rede de segurança, então eu vou acompanhando. Enquanto não perder a média de 9, eu estou tranquilo. Eu só estou carregando o trade, só observando. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E tocou o primeiro alvo. Como eu falei, é difícil ele fazer um pullback aqui no meio do caminho para antes de ir. Entendeu? Ele rompe e já busca o primeiro alvo. Foi, buscou o primeiro alvo. Realizei uma parte aqui, certo? Para eu ficar tranquilo de tudo, para não ter mais nenhum erro. E continuei observando. Falei assim, bom, agora daqui para frente é lucro, certo? Vamos tentar carregar o segundo alvo. E olhando, pegou o primeiro alvo, testou de novo, aqui ele já engolfou, porém não teve volume, mas mesmo assim engolfou o candle. E aqui ele começa a vir para baixo e rompe a média de 9. Aqui eu confesso para vocês que eu comecei a ficar morrendo de medo, falando, pronto, agora o gráfico vai virar, ele vai despencar, eu vou ter que vender tudo, tal, mas eu estava tranquilo que eu já estava saindo do lucro mesmo assim, porém a gente é ambicioso, né? A gente quer ganhar mais e mais, enfim. E eu falei assim, vou vender. Aqui eu comecei a ficar em pânico, falei assim, vou vender, já era, já deu errado. Mas eu lembrei de um ensinamento que eu acabei lendo, né, e vi em vídeos também, enfim, que você pode muito bem encontrar no YouTube, que uma tendência ela só é revertida quando acontece o movimento oposto, né, a reversão do movimento, que aqui nesse caso seria um fundo, um topo e a perda desse fundo. Então foi assim, bom, enquanto não acontecer isso, eu tô de boa. Eu preciso de um pivô virado para baixo, a perca desse pivô. Então eu vou ficar tranquilo, vou esperar minha próxima rede de segurança, que é a minha média de 21, e quando chegar nela eu vejo o que acontece. Eu tomo uma decisão. Continuei olhando, olhando, tocou a 21, rompeu a 21. Aqui, quando rompeu a 21, eu já entrei em pânico, porque o meu trade system ele consiste em. Eu não alongo muito, né? Se ele. Eu alongo até a 21. Se ele perder a 21, para mim deu errado. Não pode desistir do trade, entendeu? Só que aqui eu observei que ele tocou o topo anterior que ele tinha rompido, porque assim, esse movimento de quebra de estrutura, depois que ele toca o primeiro alvo, normalmente ele vem fazer o pullback onde ele rompeu, para aí sim buscar o segundo alvo. Então, enquanto não acontecer o pivô de baixa, ou fazer um fundo para perder, ou uma consolidação para perder o fundo da consolidação, não importa. O problema é ele fazer um fundo e perder esse fundo. Se isso acontecer, a tendência acabou. Vai mudar o movimento do gráfico. Então fiquei de olho nisso, rompeu minha 21, coloquei stop cutucada abaixo da 21, porque se desse errado deu, não ia continuar no trade. Fiquei olhando, o mercado chegou perto, né? E aqui eu comecei a observar, olha, ele não está fazendo fundos para poder romper, ele está segurando. Voltou para cima, aqui eu já fiquei aliviado. Já comecei a ficar aliviado, tá? Vi que os fundinhos estavam ficando mais altos, né? Os pavis. Foi indo, buscou meu segundo alvo, que eu tinha projetado de fibra. Vamos alongar aqui para a gente ficar de olho. Aqui eu já tinha vendido praticamente tudo. Eu não tinha mais nada comigo. Tinha bem pouca coisa, porque aqui eu já estava no lucro.
Pegou o primeiro alvo, pegou o segundo alvo, que é um dos mais difíceis de passar, e normalmente as reversões são feitas nele. Eu assim, bom, tô no lucro, vou encerrar grande parte da operação, colocar minha ordem na barra, onde eu entrei, e deixar rolar. Daqui pra frente eu não perco nada. Fiquei de olho até o momento que ele tocou nosso queridíssimo terceiro alvo. Aqui eu realmente fiquei basicamente zerei minha posição. Fiquei com, sei lá, 10 contratos, vai. E deixei rolar para ver o que ia acontecer. O gráfico rompeu o terceiro alvo, rompeu nossa linha do canal. Eu falei, é isso. Então vai pro espaço. Só vai subir daqui pra frente, então vai dominar o mundo. Já fiquei felizão, né? Fiquei de olho. Aí meu querido Itaú faz outro movimento bonito, né? Ele faz um pullback em cima do terceiro alvo de Fibo, toca a média de 9, deixa um candle de indecisão, um doji. Aí eu pensei, é isso. Vou colocar outra entrada na máxima desse doji e minha saída embaixo dele. Se ele continuar saindo, é lucro. Aqui eu já tô voando. Ah, tô milionário. Vou comprar um barco. Sabe? Já tava desse jeito. Continuou subindo. Falei, é isso. Se romper topo é lua. Rompeu o topo com volume. Falei, não acredito. Não acredito. Ele não vai parar de subir. Foi subindo, subiu. O gráfico chegou a fazer esse movimento. A gente percebe que aqui ele já tinha rompido o topo histórico dele. Certo? Tinha rompido o topo histórico dele. Que era esse aqui, o último. Fez outro topo histórico, rompeu. Depois que rompeu esse topo histórico, e aí? O que a gente vai fazer, galera? Não sei. Pessoal que comprou aqui embaixo já estava satisfeito, já surfou essa pernada enorme, ou essa aqui, ou essa aqui. E começou a vir indecisão na cabeça deles. Tipo, porra, gente, a gente já subiu tudo isso, rompeu o topo histórico, daqui pra frente a gente vai fazer o quê? Não sei, começou a vir pavio, começou em dúvida. Aí veio a paulada. Veio uma puta porrada de venda, engolfando vários candles, engolfando a média de 9, com muito volume. E aqui foi onde eu encerrei toda a minha operação. Inclusive com o lucro dessa aqui que eu tinha entrado por último. Tava satisfeito, surfei coisa pra caramba. E valia a pena estopar aqui, né? Confessamos. E deu um total esse movimento de... Vamos ver aqui. 38 pontos. Ele foi até 47, vai, 48 se você conseguiu vender na cabeça ali no topo do topo, mais difícil. Enfim, surfei 38%, né, desse movimento. Comprei na mínima da mínima. Esse trade foi lindo. Bem difícil comprar na mínima da mínima e